Olá pessoal, eu sou o Indiano Crítico e sejam bem-vindos ao meu canal. Quando eu criei o meu canal aqui do YouTube, eu não sabia muito bem qual formato de vídeo eu ia adotar. Se eu ia fazer tipo gameplay, se eu ia fazer vídeo de crítica, eu não sei o que eu ia fazer. Na verdade, eu criei o meu canal aqui justamente por acaso, porque eu fazia parte de uma comunidade, o Amino Mangás, e eu queria fazer uma análise de um mangá. Só que como eu queria fazer essa análise desse mangá, eu queria fazer ela em vídeo. E aí então eu postei esse vídeo no YouTube e aí depois eu mandei o link dele pro Amino Mangás. E esse vídeo no YouTube, ele até que fez um certo sucesso lá pelo pessoal do Amino Mangás, o pessoal gostou um pouquinho. E aí eu e aí eu já falei, beleza, meu canal do YouTube agora vai ser de críticas. Só que o Amino Mangás era o meu hobby. Então, como eu fui expulso do Amino, e o YouTube agora é meu hobby. Agora eu faço vídeos de análise de mangás e filmes. E o YouTube agora é o meu hobby. E conforme eu fui mandando meus vídeos aqui pro YouTube, conforme eu acabei evoluindo mais, eu acabei me expressando mais com vocês, eu acabei mostrando mais do que eu sou capaz aqui no YouTube. E eu acabei criando um personagem aqui no meu canal que se chama o Indiano Crítico. E esse personagem, ele é um cara que ele fala que as coisas são uma merda, ele fala que, tipo, esse mangá é uma bosta, esse filme é uma bosta, e aí no finalzinho do vídeo do Indiano Crítico, eu vou dar minha opinião de verdade sobre esse mangá. Só que eu resolvi não fazer isso, porque o último vídeo que eu resolvi fazer usando essa técnica aqui do indiano, e aí no final eu dava minha opinião de verdade, o último vídeo ficou um pouco estranho, porque o indiano, ele é um personagem totalmente filho da puta. Ele fala mal de tudo, ele não gosta de nada, ele chama tudo de merda. E eu acho que o Ed Felipe pode ter ficado um pouco ofendido com a análise que eu fiz dos outros capítulos de Harry Angels. Eu acho que ele pode ficar um pouco ofendido. Portanto, eu agora esse canal ele vai ser focado totalmente em análises críticas. Análises críticas totalmente sinceras comigo. Eu vou dar minha opinião sincera sobre tudo, sem esse lance de personagem. Vai ser eu falando com a câmera sobre tudo que eu quiser. E por que eu resolvi falar justamente sobre o meu começo aqui no YouTube? Muito simples. Acontece que aqui no YouTube existe um canal aqui que se chama Cartoonizando. E esse canal, e o dono desse canal é o Matt. Ele nunca mostrou o rosto dele, mas eu acho que ele é um adolescente que, assim como eu, também faz críticas aqui pro YouTube sobre filmes, sobre séries e esse tipo de coisa. E eu tinha visto um vídeo dele há uns tempos atrás que tinha me incomodado bastante, que foi um filme que ele fez sobre um vídeo que ele fez sobre O Segredo dos Animais, que é aquele filme que a maioria de vocês deve ter assistido. E assim, eu nunca tive um motivo de verdade pra responder esse cara. Nunca tive um motivo de verdade, nunca tive uma razão, sabe? Eu achei melhor deixar pra lá. Só que agora, como o YouTube é meu hobby, eu achei bem legal fazer uma resposta a esse cara. E eu resolvi falar isso porque o Matt, ele lembra totalmente o meu personagem indiano crítico, só que assim, bem pior. Porque por mais que o indiano crítico seja um personagem que fala mal de tudo, que não gosta de que não gosta de nada, o Matt, ele é um cara que gosta de fazer críticas construtivas sobre diversos filmes, mas nesse vídeo que ele fez sobre O Segredo dos Animais, nesse vídeo, ele foi muito escroto mesmo. Tipo, ele fez um vídeo de 11 minutos onde ele praticamente estava aloprando o filme totalmente. E é óbvio que qualquer pessoa que assistiu esse filme na infância vai ficar ofendido com os comentários do Matt. Mas eu não vou falar que ele tá errado, né? Porque opinião é opinião, filmes diferentes podem causar opiniões diferentes para pessoas diferentes. Portanto, eu não vou falar que a opinião dele tá errada, mas eu vou fazer esse vídeo aqui no YouTube para falar para vocês sobre esse vídeo do Matt. E se você assiste esse vídeo de O Segredo dos Animais que ele fez, fica bem claro para você que ele não se importa. Ele não se importa com nada que ele falou no vídeo. Sério, ele não precisava ter feito esse vídeo. Dá pra você ver que ele fez de qualquer jeito. Dá pra você ver que ele só quis falar do filme, que ele quase não analisou nada só pelo começo do vídeo. Porque no começo, quando o filme tá começando, o Matt ele foi lá e analisou aquela parte.
E ele começou a apresentar os personagens pra gente. Ele apresentou o Watch, apresentou o porco, apresentou aquela galinha lá. E aí, quando ele foi falar do Fred, que é aquele furão lá, ele foi lá e falou: uma raposa obesa. 2 segundos de Google. O Segredo dos Animais. Personagens. Ah, então o nome dessa raposa aqui é Fred? Ah, ela não é uma raposa, ela é um furão? Beleza, então acho que eu vou falar isso no meu vídeo ao invés de ficar falando merda. Vocês conseguem entender? O cara não, ele não precisava ter lançado esse vídeo. Acontece que pro Matt, se um filme não tem o roteiro mais complexo do mundo, não tem os personagens mais incríveis que já existiram, não tem a história mais complexa que já existiu, pra ele o filme é automaticamente mais ou menos. É tipo a questão de Brickleberry ou Família do Zaralho. Em Família do Zaralho, a Família do Zaralho tem personagens horríveis, uma história horrível, um universo assim horroroso, mas o desenho é divertido. E é só isso que importa. E com o Segredo dos Animais é a mesma coisa. Em O Segredo dos Animais não tem os personagens mais complexos que já existiram, não tem a história mais complexa, mas o filme é divertido sim. E pode até ser o caso de alguns outros mangás e filmes que eu já falei aqui no meu canal, tipo o Pestinha 2 ou Hardwell Angels. Hardwell Angels pode até não ter os melhores personagens da história do mundo, mas Hardwell Angels pelo menos é divertido, pelo menos. E o Pestinha 2 não, o Pestinha 2 não dá pra você se divertir nem se você fazer força. E vocês podem ver que esse vídeo que o Matt lançou no YouTube analisando o segredo dos animais não deu certo, porque se você olha nos comentários, você vê que tem muita gente discordando da opinião dele. Muita gente falando, não falando mal dele, mas fazendo críticas construtivas. Pessoas nos comentários falando, pô, cara, eu gostava desse filme. Pô, esse filme marcou a minha infância. Mas como o Matt mesmo falou nesse vídeo, quando o Segredo dos Animais ficava passando na Nickelodeon, ele trocava para outro canal para ver o que estava passando. Por conta disso, ele não tem nenhum laço nostálgico com esse filme e por conta disso ele se sente na liberdade de fazer uma análise crítica desse filme. O que eu não discordo. Eu não discordo nem um pouco. Tipo, Hey Arnold. Eu nunca assisti Hey Arnold na minha vida. E as pessoas falam que é um dos melhores desenhos da Nickelodeon. Por eu não ter assistido Hey Arnold na minha infância, eu não tenho nenhum laço nostálgico com esse filme. Mas como o Matt assistiu esse desenho na infância dele, ele fala que é um dos melhores desenhos da Nickelodeon. Então assim, eu falar que ele tá errado dando a opinião dele, não tá certo. Porque a culpa não é dele se ele não tem nenhum laço nostálgico com esse filme. Mas custava ele fazer uma análise falando verdades? Custava ele fazer uma análise sincera assim? Eu já vou dando um spoiler do vídeo dele. Ele não fala da música do bem. Ele não fala da música do bem. Pra vocês que não sabem de que música eu tô falando, é essa aqui. Não vou dar pra trás. Pronto, só essas duas palavras já bateram um sentimento de nostalgia em vocês gigantesco, não é mesmo? E o Matt, ele até fala dessa cena nesse filme. E ele fala que a cena do Ben morrendo pros coiotes, spoiler pra quem não viu o filme, ele fala que a cena do Ben morrendo pros coiotes é uma cena tensa. O Ben é o único personagem gostável, pelo que ele falou. E ver ele morrendo dessa forma é triste. É triste. Só que o Matt, ele trata essa cena como se fosse como se fosse a única cena boa do filme. Ele não fala da cena do Matt maluco, ele não fala daquela cena lá que o Watch tá descendo naquele morro com aquela prancha com o gelo embaixo. Ele não fala da cena do Não, quer dizer, ele até fala, mas pra ele não tem tanta importância como a cena do Ben morrendo. Pra ele a cena do Ben morrendo é a melhor cena do filme. Pra mim não é. Pra mim é a cena mais impactante, mas não é a melhor. Tem muitas outras cenas melhores no filme. Então, assim, cara, você não pode fazer um vídeo falando abobrinha desse filme, falando merda sobre esse filme, porque as pessoas, elas têm laços nostálgicos com esse filme. Elas assistiram esse filme na infância, elas gostam dos personagens, gostam da história. Portanto, você fazer um vídeo falando que os personagens são uma droga, falando que os diretores não se importaram com nada, é óbvio que vai ter gente que vai ficar brava nos comentários. Porque as pessoas têm. Elas se importam com esse filme, elas têm laços com esse filme. Você consegue entender, Matt? E nem me vem falar, Marcelo, deixa de ser hipócrita. Não foi você que tinha feito aquele vídeo lá falando de O Pestinha 2? O Pestinha 2 também é um filme que marcou a infância de muita gente. Você sabe disso, não é mesmo? Sim, eu sei disso.
Só que a diferença entre Marcelo Monteiro, dono do canal O Indiano Crítico, e Matt, dono do canal Cartoonizando, é que eu admito que aquele vídeo que eu fiz sobre o Pestinha 2, ele foi feito pelo Indiano Crítico. Naquela época eu ainda tava com essa ideia de fazer aquele personagem. Então, por mais que o Pestinha 2 seja um filme horroroso, eu admito que tem algumas coisas naquele vídeo lá que eu dei uma viajada. Tipo, tem algumas coisas lá que eu falei que não tem o menor sentido. E eu admito que tudo aquilo que eu falei através do meu personagem, o Indiano Crítico. Se o Indiano Crítico chega lá e fala, o Pestinha 2 é uma merda, não quer dizer que eu realmente acho que o Pestinha 2 é uma merda. É só um personagem. Agora eu parei com esse lance de personagem, mas vocês entenderam. O Matt, ele fala no canal dele e não parece que é um personagem falando, parece que é ele mesmo falando. Parece que é ele mesmo dando a opinião dele. E na opinião dele, O Segredo dos Animais é uma merda. De uma ou duas. Ou o Matt não assistiu esse filme e só leu o roteiro do filme na Wikipédia, ou o Matt assistiu esse filme enquanto ele jogava no celular e não prestou atenção em nada do que esse filme queria mostrar pra gente. Porque O Segredo dos Animais, gente, nossa, vocês não estão entendendo. É muito, muito bom. Ele tem a construção de personagens excelente. O Ot, que antes era um cara irresponsável, que saía por aí causando confusão por aí, agora no fim do filme virou um cara responsável, que nem o pai dele. Virou um cara que quer cuidar do celeiro, que quer cuidar das pessoas, que nem o pai dele cuidava. Você vê uma evolução nesse personagem. Ahn, e, cara, a cena do Ben morrendo é triste. Você fica mal. E o Ot fica mal. E, assim, essa cena é muito bem trabalhada pro resto do filme todo. Mas o Matt, ele não quer saber disso. Ele só consegue enxergar personagens. Porque é isso que você só consegue enxergar, né, Matt? Personagens. Se um desenho não tem os melhores personagens do mundo, pra você o desenho é instantaneamente uma bosta. Tá na cara que ele fez esse vídeo de qualquer jeito. Tá na cara que ele fez esse vídeo de qualquer jeito só porque é o seguinte, o Matt, ele tem um canal, ele tem um quadro no canal dele aonde ele analisa filmes. E o nome desse quadro é Você se lembra? Aí tem tipo, você se lembra de, sei lá, Bob Esponja, você se lembra de Os Padrinhos Mágicos, sabe? Esses filmes aí. Só que ele fez esse vídeo aí do Segredo dos Animais pensando que ninguém gostava de Segredo dos Animais, pensando que o pessoal também, assim como ele, tinha essa opinião de que esse filme era uma merda. Mas era o contrário. Se você ir nos comentários do vídeo dele agora, você vai ver que tem muita gente falando que gostava desse filme. E eu gostava desse filme. É o que eu sempre falo. Quando você analisa um filme, quando você analisa um filme de uma maneira distraída, assim, só assistindo um filme querendo se divertir, pra você o filme é divertido. Mas aí quando você vai analisar um filme de uma maneira crítica, quando você vai analisar ele de uma maneira, assim, crítica, aí o filme já vira uma outra coisa. Ele já tem um outro sentido pra você. E aí você começa a achar erros que você ignorou da primeira vez. Outro argumento que o Matt usa nesse filme dele para falar, nesse vídeo dele para falar que O Segredo dos Animais é ruim, é que ele fala: "Você nunca sabe pra onde que esse filme vai. Uma hora você tá conversando com sua mãe, na hora você tá decidindo com qual dos pais você vai ficar depois do divórcio." Eu não entendi, foi uma coisa bem besta. E assim, o filme é claro e objetivo. O filme fala sobre animais vivendo num celeiro e o filme se desenrola todo sobre isso. O filme é claro e objetivo. Eu não sei por que você falou que você nunca sabe pra onde que esse filme vai, porque o filme é claro e objetivo. Outra prova que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui que o Matt não sabe analisar um filme de uma maneira divertida, assim como eu posso dizer, é que na cena que o Ben tá conversando com o Ot lá em cima da colina de noite, o Ben solta uma piada. E ele fala, eu me lembro quando eu vim aqui com a sua irmã. Aí o Ot fala, mas eu não tenho irmã. Aí ele, era você. Entende? Se você vê isso, você fala, é uma piada. Ele tá chamando o Ot de menininha. Beleza, é só uma piada. Mas o Matt, ele sempre precisa analisar tudo de uma maneira crítica. Ele fala, eu achei essa piada bem nada a ver. Eu achei que não tinha sentido nenhum. Isso só mostra o quanto que esses diretores não se importavam com esse filme. Meu irmão, é uma piada. Você não tem que levar uma piada a sério. Vocês têm noção que esse cara tá levando
piadas do filme a sério. Vocês têm noção? Uma piada é tipo os bois do Segredo dos Animais terem teta de vaca. A gente sabe que não tem sentido eles terem teta de vaca. A gente sabe que não tem motivo para eles terem teta de vaca. Mas é uma piada. Não faz sentido você ficar colocando pressão em cima de uma piada, Matt. E não, os diretores, eles se importavam com o filme. Mas isso foi só uma piada e você sempre tem que levar isso a sério. O cara fala que os personagens são uma merda, fala que a história não tem sentido, fala que ele leva as piadas do filme a sério. Que tipo de crítico é esse? Que tipo de crítico é esse que não sabe que o nome de um dos personagens é Fred e ao invés disso chama ele de Raposa Gorda? Você não entende nada desse filme, Matt. Você não entende nada. Pronto. Essa é minha crítica construtiva. Você gosta de crítica construtiva, Matt? Pronto, tá aí minha crítica construtiva. Você não entende nada desse filme. Então, assim, gente, se você é novinho, assistiu esse vídeo do Matt falando sobre o segredo dos animais, e você foi pela opinião dele, foi pelas palavras dele, que ele falou que o filme é uma merda, que o filme é uma bagunça, que o filme não tem sentido, não pensa desse jeito, cara. Não pensa desse jeito. Assiste o filme. O Matt tá errado nesse filme. O filme é bom, sim. O filme é bom, sim. O problema é que o Matt analisa as coisas de uma maneira tão crítica que no fim ele acaba esquecendo da diversão. Ele analisa as coisas de uma maneira tão crítica que no fim ele se esquece da diversão. Obrigado por vocês terem assistido esse filme. Eu sou o Indiano Crítico e até a próxima.